Gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer a correção coletiva do EMAI, a sequência 23. Vocês já realizaram as atividades, né? Com o apoio do vídeo, explicando cada atividade. E hoje a gente vai fazer a correção, tá bom? Então vamos lá. Atividade 23.1. Luísa contou a Dona Lia, sua professora, que sua mãe pretende trocar o rodapé da sala da sua casa, mas não sabe quantos metros deve comprar. A professora disse que ela precisa medir o contorno da sala toda, ou seja, o perímetro da sala. Dona Lia propôs a Luísa a seguinte atividade. O lado do quadradinho da malha quadriculada, os lados, abaixo, apresenta uma unidade de medida de 1 metro de comprimento. Qual a medida do perímetro, que é a mesma coisa que contorno, de cada figura poligonal que está desenhada na malha quadriculada? Então vamos lá. A gente vai agora medir somente o contorno. Então, onde está aparecendo de vermelho ali, eu estou considerando aquele lado do quadradinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 metros. Cada lado equivale a 1 metro. Tenho 16 no contorno, então eu tenho 16 metros na figura A, de perímetro. Aí na figura B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros de perímetro na figura B. Na figura C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros de perímetro na figura C. Se fosse de 2 em 2, então eu teria que contar de 2 em 2. É que cada lado, conforme está na indicação da situação problema, vale 1 metro. A D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na figura D, eu tenho 10 metros de contorno ou de perímetro. Contorno e perímetro são a mesma coisa. Na figura E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros na figura E. E por último, a figura F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 metros na figura F, tá? Então, a gente, quando se fala em perímetro, em contorno, eu uso, então, a lateral de qualquer planificação, no caso, por exemplo, da Luísa, né, que vai querer saber quantos metros ela precisa para comprar de rodapé, então ela vai fazer o contorno da casa dela toda para saber quantos metros ela precisa, tá bom? Ainda na atividade, né, temos aqui para a gente responder. Qual das figuras tem o maior perímetro? Então, você já respondeu aí, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F. Qual tem o maior perímetro? A figura A, né, que é a que tem a maior quantidade de perímetro. Qual dessas figuras tem perímetros iguais? A figura B e a figura C. Né? Isso é só você olhar a informação que já foi feita na atividade anterior. E letra C. Quantas vezes o perímetro da figura A é maior do que da figura E? Então, são 2 vezes, pois né, uma tem 16 e a outra tem 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, é 2 vezes o valor da figura E para dar o tamanho da figura A. Tá bom? Próxima atividade.
Atividade 23.2. Usando as mesmas figuras da atividade da aula anterior, a professora de Luísa perguntou se esses desenhos representassem espaços delimitados no chão do nosso pátio, em qual deles cabem mais crianças, né? O que você responderia, professora Luísa? Então, para isso, eu preciso saber, né, o tamanho do meu espaço de cada uma das figuras. Quando eu falo de um espaço interno, eu estou falando da área, estou falando da parte de dentro. Perímetro e contorno são as bordas, né? Quando eu quero saber a superfície, a parte de dentro, então eu estou falando da área. Então, nesse caso aqui, ó, a letra A, eu responderia que cabe mais crianças no espaço da figura A e da figura C. Por que que isso acontece? Porque a figura A e a figura C é a que tem mais quadradinhos, ó, que aqui na questão 2 fala assim, ó, depois de ouvir as crianças, a professora explicou que poderia contar quantos quadradinhos havia no interior, dentro de cada figura, e pediu que registrasse. Então, você contou lá a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a figura A tem 7 quadradinhos. A figura B, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. A figura C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. A D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. A E, 1, 2, 3, 4. E a F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual caberia mais crianças? A que tem mais espaço, a que tem mais quadradinhos, que é a figura A e a figura C. Né? Então, para descobrir a área, eu calculo a parte de dentro. Para descobrir perímetro ou contorno, eu faço somente a borda, né? O contorno. Depois perguntou, qual dessas figuras tem áreas iguais? Então, olhando lá para as informações que vocês já levantaram, nós fizemos primeiro o perímetro e agora fizemos a área. A que tem áreas iguais, né, é a figura A e C e as figuras D e F, elas têm a mesma área. Aí pergunta assim, as figuras que têm áreas iguais apresentam perímetros iguais? Sim ou não? Então, você vai olhar lá na informação do perímetro. Não. Os perímetros são diferentes, pois depende da forma que a figura foi traçada, né? Então, dependendo da forma que ela foi traçada, ela tem um perímetro maior ou um perímetro menor. Qual é a área e o perímetro da figura D? A área é 6 e o perímetro é 10. As figuras B e C possuem o mesmo perímetro. Apresentam áreas iguais? Elas têm o mesmo perímetro. As áreas são iguais? Não. A área é diferente também, pois depende também da forma que a figura foi construída, foi projetada, né? Foi traçada aí. Isso é informações que bastam vocês voltarem nas atividades anteriores, que já foi realizada, para ver que são diferentes e pensar por que é diferente, porque ela foi traçada de maneira diferente. Atividade 23.3. Observe as figuras abaixo feitas por Luísa. Aí tem a figura 1, que é a lilazinha, e a figura 2, que é a laranja. Qual o perímetro da figura 1? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o perímetro da figura 1 é 16. E da figura 2? Vou fazer a mesma coisa, contar dos ladinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E qual a área da figura 1? Daí a área eu vou contar quantos quadradinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 de área. E da figura 2, qual é a área? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou ter de área na figura 2, 9. Como você fez para calcular o perímetro e a área de cada uma das figuras? O perímetro a gente contou, né, somou as bordas, então 3 mais 3, 6, 5 com mais 5, 5 com 5 de cima, com 5 de baixo, 10, com mais 3 e 3, 16.
Ali na segunda figura, a mesma coisa. 3 de um lado, 3 do outro, 6. Mais 3 de baixo, mais 3 de cima, né? Então, 9, 10, 11, 12. Então, a gente faz a soma da parte superior e inferior de um lado e do outro, contando de 1 em 1 ou de 3 em 3, como foi feito nessa atividade. E para calcular a área, a gente, né, contou de 1 em 1, que nem a gente vai fazendo juntos aqui. Existe uma forma de calcular a área dessa figura sem ter que contar quadradinho por quadradinho? Sim, existe. Eu primeiro vou contar quanto tem de coluna, de linha, 1, 2, 3, e quantos que eu tenho de coluna? 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu faço 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 e vou saber que o meu total de área é 15. Então, basta multiplicar a quantidade de quadradinhos que tem na coluna e que tem nas linhas. Né? Então, 3 na figura 2, 3 vezes 3, que é igual a 9. Né? Que eu tenho 3 linhas e tenho 3 colunas. Certo? Aí, agora, continuação ainda dessa atividade. A professora de Luísa desenhou a figura abaixo na lousa e disse que para cada quadradinho deveriam considerar que seu lado tem 1 metro. Então, cada lado desse quadradinho tem 1 metro de comprimento. Qual a área total dessa figura? Então, total, independente da parte laranja ou não. Então, vamos lá. Usando essa lógica de multiplicar coluna por linhas, então, quantas linhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então, 5 vezes 8, certo? Aí a gente vai chegar a 40 metros de área, né? 40 metros de área, que é a parte de dentro. E qual a área da região triangular pintada de laranja? Tá vendo que aqui nós temos quadradinhos inteiros, mas tem uns que não estão inteiros, então não posso contar ele como sendo inteiro. Qual a forma mais fácil, mais tranquila da gente saber quanto que tem de área a parte pintada de laranja? A parte pintada de laranja, ela não está dividida ao meio? Eu não dividi metade para um lado e metade, dividi no meio, se vocês observarem. Então, se eu dividir ao meio, basta também eu dividir a quantidade de área ao meio. Quanto que eu tenho de área total? 40. Então, qual que é a metade de 40? 20. Então, basta dividir o total da área por 2, né, que é 40 dividido por 2, pois a figura está dividida ao meio, ou seja, a metade do triângulo é 20 metros, tá bom? Para a atividade 23.4, leia as situações problemas abaixo e responda as questões propostas. Simone recebeu, na rua do comércio da cidade em que mora, um folheto de propaganda da loja Magazine Denise, com uma grande promoção no setor de eletrodoméstico. O folheto, que se intitula Queima Total, chamava a atenção para os produtos que estavam com mais desconto. Veja a tabela que está na primeira página do folheto. Então, tem lá Magazine Denise, que é o nome da loja. Na primeira coluna, os produtos, né? TV LED 42 polegadas, geladeira, fogão, lavadora de roupas e liquidificador. E na segunda coluna, a porcentagem de desconto. Então, 10% de desconto, 25% de desconto, 20% de desconto, 10% de novo e 50%. Ajude a Simone a entender essa tabela. O que está apresentado na primeira e na segunda coluna? Então, na primeira está apresentando o produto e na segunda coluna a porcentagem de desconto. Depois, na letra B, qual a maior e a menor porcentagem apresentada na tabela de desconto? A maior é a 50% de desconto e a menor 10%. Quais produtos estão com desconto acima de 20%? Então, seria a geladeira e o liquidificador. O que podemos dizer sobre o valor do liquidificador?
O liquidificador, ele está com 50% de desconto, né? Ou seja, está 100% é o total. Se ele está com 50%, ele está pela metade do preço. Então, se o liquidificador custaria 100, ele vai estar custando 50, né? Então, o que a gente pode dizer? Que ele custará metade do preço. Represente essas porcentagens por meio de frações e por meio dos números decimais, né? Então, a gente vai fazer aqui na outra tabelinha. Então, 10% eu poderia dizer que é igual a 0,1 ou 1 sobre 10, né? 1/10 no caso da fração e 1/10 também no caso dos números decimais. 25% é 0,25 centésimos ou 25 centésimos, 25 sobre 100. 20%, 20 centésimos ou 20 centésimos também, né, que é o 20 sobre 100. 50%, 0,50 centésimos ou 50 centésimos ou ainda metade, né, que é o 1/2 aí, o meio. A atividade 23.5, ela lembra uma provinha, né? Então, faça os testes da avaliação que a professora Luísa propôs a seus alunos, assinalando as respostas corretas. Então, calcule o resultado da expressão numérica, 5 vezes 5 mais 5 dividido por 5. E marque a alternativa que corresponde ao resultado encontrado. Lembrando que, quando a gente tem expressões, primeiro a gente resolve o que está entre parênteses. Então, 5 vezes 5, 25, com mais 5, que está aí do ladinho, 30. 30 dividido por 5, aí você vai achar a resposta correta e marcar um xizinho, que nesse caso aí é a letra B, a 6, né? Certo? Aí a questão 2. A figura a seguir representa o pedaço de uma régua. Observando esse pedaço de régua, qual o valor associado ao ponto A? Então, qual é o valor desse ponto A aí, ó? Esse valor do ponto A está entre o 0 e o 1, né? Ele está entre o 0 e o 1. Então, seria 0, o A tá 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Tem essa opção nas alternativas? Não. Mas o 0,5 ele pode ser representado por qual fração nesse caso? Pela fração que representa metade, que é 1/2, meio, né? Então, assim que a gente vai pensar. Qual o número de lados do polígono abaixo? Então, é só contar. 1, 2, 3, 4. 4 ladinhos tem o polígono abaixo. E qual é a área da figura apresentada abaixo? Como que eu calculo a área que a gente acabou de explicar? Contando dentro. 1, 2, 3, 4. Então, 4 quadradinhos, né? E aí, assim, a gente encerra a correção do EMAI, da sequência 23. Mas, qualquer dúvida, ainda não conseguiu compreender, fez a correção, mas não entendeu, entre em contato com o professor para poder esclarecer as dúvidas e não carregar essas dificuldades, tá bom? Gente, muito obrigada, bons estudos e qualquer dúvida é só nos chamar.